Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E o tema de hoje, a gente vai falar de um personagem que ele é vital nos 10 anos da Marvel, né? Total. Como estamos aí? E aí, como é que vai? Tudo bem, vamos para mais episódio 47, hein? Episódio 47? 47, estamos chegando aos 50 quase. Maravilha, hein? Olha só. Que a gente não fosse, né, que fosse parar no 10, já estamos... Já está desenganado. Já está desenganado. Muito bem. E aí, a gente tem essa figura maravilhosa. Doutor Estranho. Doutor Estranho, o tema de hoje. Estranho. E representado por essa figura maravilhosa da Hot Toys, escala 1/6. Essa versão do filme original. Que é a versão mais bonita pra mim. Já logo de cara, posso falar pra você que essa figura da Hot Toys é a mais bonita. Puta. Eu gosto muito dessas partes do backdrop, né? Muito. Esse cenário aqui é o do cenário... do Sanctum Sanctorum. Do Sanctum Sanctorum. Existe a outra versão dele, que é a versão do Infinity War, que tem os braços, né? Quando ele abre os mil braços lá, que vai estar enfrentando o Thanos e tal. E tem a versão também do Doutor Estranho 2 e depois... Saiu, né, no Multiverso da Loucura, e vai sair o Dead Strange também. Vai sair o Dead Strange também. Já saiu o Dead Strange. Já. Que é muito bom também. É muito legal. Eu gosto muito do conceito. Pra falar a verdade, essa é a parte que eu mais gostei do filme inteiro. É verdade. Né, de quando ele fala pra... Não lembro, acho que é pra América lá, né? A menina. A menina. Né? Quem disse que eu preciso estar vivo? Exatamente. Para poder interferir lá na realidade. É muito legal, cara. Pô, a saída é muito legal. Né? É bom demais. É a minha parte favorita. E tem a versão do Spider-Man No Way Home também, que tem um santuário. É bem bonito também. Sim, né? Sim. É um personagem, Helder, é um personagem que ele ganhou muita representatividade, principalmente no final do Endgame, né? Porque, sem dúvida. Ele que vai e fala pro Tony Stark, fala, não, a gente só tem uma chance e depende pra você. Ele que viu, entre as milhões de alternativas, aquela que era a menos pior. A menos pior, é isso mesmo. Porque não existia uma né, que resolveria todo o conflito com o Thanos sem perdas. Sim. Sem perdas e danos. É isso. E na verdade, uma em milhões, em 25 milhões. Era uma coisa única. Né? Enquanto a gente vence uma, aí ele faz uma. E obviamente que ele omite o que acontece. Porque ele tinha que tomar decisões difíceis e ele tomou toda a dor para ele. Para ele orquestrar, né? Ele virou o grande maestro da coisa, sem dúvida. O plano é dele. O plano é dele. O plano é do Doutor Estranho. Muito bem. Antes da gente continuar, deixa eu aproveitar rapidinho para agradecer a todos os nossos fãs, os nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo desses 47 episódios, né? Obrigado por todas as sugestões, carinho, comentários, tá? E também dizer, para quem ainda não se inscreveu, né, que se inscreva no nosso canal do YouTube, que é super importante, para a gente justamente continuar trazendo esse conteúdo semanal diferenciado, cheio de informação e, claro, né, doutor Helder, muita diversão. Muita diversão. E com personagens queridos, porque essa é uma coisa interessante do MBM Cast. A gente aqui fala de personagens dos mais diversos, né? E esse, eu diria que é um dos emblemáticos do universo Marvel. Tava faltando, a meu ver, um programa dele. Com certeza. Tava faltando, com certeza. Porque é o que você falou do início. O Doutor Estranho, ele tem uma legião de fãs nos quadrinhos. Ele não é, claro, né, ele não tá no hall dos principais heróis, mas ele evoluiu como personagem importante dentro do universo Marvel. Começou numa revista que não era dele, mas depois ele teve um título próprio, né? E assim,
Doutor Estranho, né, e o Mago das Artes Místicas, o Mestre das Artes Místicas, esse título perdura. Claro. Então é bacana como um personagem dito secundário num primeiro momento, ganhou expressão, tanto nos quadrinhos como fora dele, com o universo cinematográfico da Marvel. Você falou muito bem, né? Um personagem que ele começou secundário. Exato. E chegou até aqui, né? É isso aí. Como você falou, o plano dele, do Endgame, foi dele. Então, é incrível. Ele realmente ganha uma grandeza. Eu gosto muito, muito do filme. Tá falando do filme? Do filme do Doutor Estranho. Sim. E fico feliz da gente ter conseguido aqui para esse episódio mostrando essa figura. Porque uma super representatividade. Representação perfeita. E como uma história de origem, acho demais. Um belo filme de história de origem, assim como, né, Capitão América ou o filme do Thor, que a gente também gosta muito do primeiro. Eu acho esse filme redondo, perfeito. Quando a gente chegar justamente para falar do primeiro filme, aí, e principalmente do ator, aí a gente entra um pouquinho mais nos detalhes dessa figura fantástica. Você ia falar da capa? Não, é que a capa é por imã, né? Muito legal. Ela fica verdade. Fixada por imã na figura, que é uma solução fantástica E ela é um personagem maravilhoso dentro do filme também. Com certeza. Ela tem toda uma personalidade própria. Assim como a gente sempre trata dos programas, vamos voltar um pouquinho Vamos lá. Comics para a gente poder falar qual que é a história, como é que ele foi criado, por que ele foi criado. Será que Jack Kirby tá nesse brincadeira também? Você sabia que ele não tá? Não tá no Jack Kirby, não tá. Não tá. Vamos cancelar o programa. Não tá, mas tem um outro injustiçado que tá. Além do injustiçado Jack Kirby, porque tem o Stan Lee, sempre o Stan Lee que é o injustiçado. Não, o Stan Lee é que tomou os louros pra si, né? E que, segundo a mítica e a lenda, ele criou tudo. Mas ele não seria o Doutor Estranho sem o Stan Lee. Beleza, tá bom. Eu aceito. Coisa, né? Eu aceito. Vamos lá. Mas a criação é do Stan Lee e do Steve Ditko. Criador do Homem-Aranha. Co-criador, vamos chamar assim, do Homem-Aranha. Empolgadíssimo, né? Empolgadíssimo, porque ele veio falando, tem um personagem aqui, uma história, uma coisa. E o Stan Lee comprou a ideia e é óbvio que os dois foram pincelando até chegar numa representação que é muito parecida com o que a gente tem. Com o que a gente está aqui. Agora, em termos visuais, o conceito de ser o Mago Supremo, o conceito de, por exemplo, acessar uma dimensão astral. O Steve Ditko até coloca o personagem, num primeiro momento, na primeira história, como um mestre da magia negra. Ele pinta uma história de 5 páginas, essa é a origem, e que é publicada numa revista, na época, chamada Strange Tales. Sim. Que é a número 110, só para eu lembrar. Isso em 63. Na mesma época da criação de todos os outros personagens clássicos da Marvel. E o bacana é exatamente isso, Mauro. Foi uma historinha de 5 páginas que não deixa clara a origem do Doutor Estranho. Claro. E ele não era Doutor Estranho também. Sim. O Steve Ditko deu o nome de Senhor Estranho. E aí, adivinha o que o Stan Lee fez? Falou que não podia ser Senhor Estranho, né? Porque senão ele ia chamar Doutor Estranho hoje, certo? Aí ele falou assim, não, Senhor Estranho, nada feito, porque lembra muito o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Então, eu imaginei isso aqui, verdade. Aí ele cortou... Vai dar confusão. E tem algumas entrevistas do Stan Lee que são divertidas. Dá quase dupla sertaneja. Senhor Fantástico e Senhor Estranho. Exato. O que eles vão cantar hoje? É verdade. E tem essa parte que é legal, que eu acho que era uma entrevista. Você viu que eu tô andando de um lado pro outro aqui, né? Mas por quê? Porque tem o cenário. Tem o cenário, é verdade. Primeira vez que a gente tá com o nariz. É verdade. Não consegue ver a boca. A gente tem que tomar cuidado aqui, é verdade. Mas ele conta que ele não gostou muito da história. Stan Lee, ele não gostou muito da história, mas
o Steve Ditko estava super empolgado e falou, então vamos dar uma chance para esse personagem e tal, né? E o nome Senhor Estranho no primeiro momento, ou Doutor Estranho, porque a revista se chamava Strange Tales. Isso é muito legal, tá vendo? Todo mundo imagina aí a história de novo do filme, né? Porque era, né, o Doutor Strange. Doctor Strange. Isso. E aí ele já tem o nome Doctor Strange, na verdade, né? Sim. É isso aí. E aí, mas no Gibi não. No Gibi ele veio por causa do nome da revista, que era Strange. Isso. E aí, com a alteração glamourosa de Stan Lee para fazer ele se transformar em Doutor Strange. Né? Olha, a gente não pode tirar o mérito, claro, a gente brinca aqui, a gente não pode tirar o mérito do Stan Lee como co-criador, até porque assim... Saudades, né? viu, Alder? Saudades, cara. Do Stan Lee? Saudades. O Stan Lee, claro, Mauro, ele era um talentoso empresário, né? Então ele tinha um baita tino comercial, ele era muito conectado com aquela questão, né, de se aproveitar do contexto da época. Então você está falando no início, 63, então aquela coisa, né, que chega ao auge na década de 70, né, mas aquele interesse pelo ocultismo, pelo misticismo, né, entre os americanos, a questão da psicodelia, que depois vai lá e reverbera lá no movimento hippie e tudo mais na década de 70. Então, claro que o Stan Lee ele sempre foi um cara muito atento ao seu tempo, ao espírito do tempo, né? E ele deu uma baita contribuição, evidentemente, para construir toda a mitologia em torno do Doutor Estranho. Então, os nomes, né, Vichante, o Olho de Agamotto, e vários outros termos que o Doutor Estranho usa, saíram da mente do Stan Lee. Mas, por exemplo, o visual é do Steve Ditko. Claro. E ele, é claro, ajudou a contar o Stan Lee, junto com o Steve Ditko, aí sim, a origem do Doutor. Sim. Que aconteceu não na primeira edição, como muitos, sim, mas aconteceu na 4ª edição da Strange Tales. Sim. Então, só depois de 4 edições, e até legal, se você buscar, dá para encontrar na internet a capa, a primeira que fala do Doutor Estranho. E o Stan Lee coloca uma chamada, tipo um recordatório, assim, falando assim, por conta de muitos pedidos, falando de quem é esse personagem, qual é a sua origem e tal, aqui é a história dele. Uma coisa interessante. E é a história que a gente conhece, e que foi muito bem adaptada para o cinema. Tá. Você tem ideia de quanto tempo passou da primeira, quando ele apareceu, até essa coisa da origem? Porque a origem, talvez, eu não sei nem se eles tinham na cabeça assim, pô, se não fizer sucesso, a gente tira esse cara de cartaz. Sim, mas foi o que eu falei pra você, foi na quarta aparição dele, 5ª, porque ele saiu em Strange Tales 110. Na Strange Tales 115, na 5ª. Na 5ª, eles contam a origem dele. Será que era um mês e mês lá, mais ou menos, ou não? Talvez um pouco mais, né? Talvez um pouco mais. Um ano depois. Talvez um ano. De 6 meses a um ano, sei lá. Mas eu acho que não mais do que isso. Que mostra que ele explodiu, né? Sim, porque aí, claro. Até depois ele ganha uma revista própria escrito Doctor Strange. Pra puxar aqui, só pra gente lembrar, então 63. Em 67, na edição 169, 169, então, a gente está falando da edição 115, em 63, do ano 63, que a origem dele é contada na Strange Tales. E na edição 169, só que aí em 1967, a Strange Tales deixa de ser chamada Strange Tales. E vira Doctor Strange, Master of the Mystic Arts. Ele vira o seu personagem principal. Pô, imagina... assume o nome. Então, assim, o que a gente falou no início, é dito um personagem secundário, em termos, porque ele ganhou a puta visibilidade, e de novo, pegou carona no contexto da época, trouxe essa questão do misticismo, da magia, Sim. E tem uma outra coisa legal de pensar também, foi um contraponto, em termos criativos, com outros heróis que tinham sido criados na época, e que eram heróis, vamos chamar assim, de ciência e tecnologia. Sim. O Hulk, todos criados. Hulk!
O que ele é? Criado Por no conta laboratório. em laboratório, num acidente em laboratório. Tony Stark. Sim, tecnologia total. Tecnologia. Né? Quarteto Fantástico. Sim. O edifício Baxter, com todas as criações que saem da cabeça do Senhor Fantástico. Sim. Então, essa foi, de fato, aí eu tenho que admitir, uma grande sacada do Stan Lee de falar, esse personagem, Steve Ditko... Tá gravado, hein? Tá gravado, eu sei. Prosperidade, entendeu? Tá bom. Não, mas é verdade. Mas verdade. né? E assim, o primeiro personagem onde você começa a trabalhar essa questão do misticismo, né? De um mundo diferente. Né? De um mundo diferente. De um mundo sobrenatural. Talvez, isso não foi um sobrenatural, perfeito. E eu acho que essa visão, eles não tinham ideia se será que vai virar? Será que, putz, um personagem desse, uma coisa mais tão diferente daquilo que a gente tem, será? Eu acho que por isso que também foi colocado de uma forma sem tanto alarde, né? Por exemplo, um Hulk que já entrou com uma revista, né, de cara. Sim. Né? Ele foi ganhando o seu espaço, mas ganhou o seu espaço muito rápido. Ele teve os seus altos e baixos. Sim. Né? Então, pra você ter uma ideia, essa primeira revista que ele teve, essa série titular... Esse você não tem, né? O Strange Things aí ou não? Não, o Strange Tales não. Essa aqui são duas coisas que eu vou mostrar também, que são, eu diria que são leituras que chamamos aqui de indispensáveis. Sim. Há coisas que são bacanas de você ler se você quiser saber mais a respeito desse personagem, né? Mas pra você ter uma ideia, essa Strange Tales que virou Doctor Strange, ela durou só 15 edições. Engraçado. Então, o personagem, ele teve altos e baixos ao longo de toda a sua história. Então, mais vendagens, menos vendagens, perdeu a revista. Ganha a revista, perde a revista, se envolve em outras histórias com outros personagens da Marvel, com os Vingadores, né? Entra como co-participante de outros personagens. Histórias. Exatamente. Né? Então é interessante que esse personagem, ele deve a sua criação ao Steve Ditko no que diz respeito a toda a concepção visual do que seria esse plano sobrenatural, esse plano astral, as outras múltiplas dimensões. A arte do Steve Ditko, até se você pega é muito interessante como esse filme, né, que a gente viu do Doutor Estranho aqui com o Benedict Cumberbatch, como ele traduz muito bem e homenageia muito bem aquelas criações realmente psicodélicas que o Steve Ditko... É isso, né? Agora, é fundamental dar o crédito para o Stan Lee em dar mais profundidade à personalidade do Doutor Estranho. Sim. Que é aquele cirurgião, a história de origem é a mesma. Igualzinho. Isso é fantástico. Isso é muito legal. A história de origem essência total. É a mesma. Quem ele é? É um cirurgião. Depende das mãos. Ele é arrogante, egoísta, prepotente, vaidoso. Num acidente besta de carro. Sim. É exatamente isso. Num acidente besta de carro, ele acaba ferindo as mãos e perde a habilidade, né, como médico. Sim. Entra em desespero, fica depressivo. Aí ele não é que ele apela, ele vai procurar uma solução. Né? E aí ele vai tentar procurar uma solução, claro, como homem da ciência, ele vai procurar uma solução, né? Que, na verdade, a ciência não tinha, disse que não tinha como resolver. Exatamente. Ele primeiro tenta, né, pela ciência, e aí eu sinto isso das pessoas que muitas vezes falam, né, que não tem uma conexão tão grande com aquilo que é inexplicável, ou aquilo que é sobre-humano, ou aquilo que é sobrenatural. Né? O que eu estou querendo dizer com isso?
divertido pensar, e a gente ouve vários relatos assim, de como, né, pessoas que passam por experiências, às vezes, muito traumáticas, com muito sofrimento, com muito questionamento, né, às vezes encontram uma saída, né, estabelecendo uma conexão. Sim, verdade. Ou seja, começa... Uma maneira de você renovar sua esperança. É isso aí, Mauro. E aquela coisa de você... E isso é uma coisa que me fascina no personagem do Doutor Estranho. De que a ciência não explica tudo e que a realidade, aquilo que a gente enxerga como realidade, talvez não seja a realidade única. Sim. A realidade concreta, essa nossa realidade, Sim. será que é a única realidade? Sim. Será que não existe uma realidade? Multiverso, entra o multiverso do... E uma realidade, na verdade, que pode passar pelo multiverso, mas eu acho que também flerta mais com esse lado do espiritual, sim, da questão da fé, da questão do transcendente, sim, né? Uma realidade talvez além da matéria. Sim. Então tudo isso é um caldeirão de ideias, sim, e de conceitos que foram explorados pelos dois, sim, no início desse... Ops, sim, bati aqui no cenário, no início desse personagem. Né? A Marvel... E eu gosto muito disso, acho muito legal. A Marvel, ela falando aí, não, acho que a gente já pode entrar na questão do cinema, né? No sentido... a história dos 10 anos da Marvel, ela já estava rabiscada. Você precisaria, sim, de alguém para poder arquitetar esse plano que a gente já identificou e já comentou aqui no começo do episódio, que foi justamente ele. Tá? E a escolha de trazer o Doutor Estranho para o cinema, porque pensa bem, né? A gente tem um personagem secundário num gibi que não tinha tanto apelo quanto os principais heróis da Marvel, e aí, de repente, né, teve seus altos e baixos, vou participar de uma outra, sim, história de outro herói, e de repente ele entra com tantos outros para entrar no universo Marvel dos 10 anos, entra ele, e ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Né? O Tony Stark é o cara, mas ele é o arquiteto, vamos dizer. Sim. Do plano. Eu quero fazer uma ressalva aqui, importante. Você falou, e eu falei, né, dessa questão dos altos e baixos dele. Sim. Mas assim, existem excelentes histórias, sim, do Doutor Estranho. Sim. Né? É importante falar isso para o pessoal não... Claro, porque não ser perdido ao longo do tempo. Para que assim, a gente tá aí, vocês estão equivocados. Não, ele tem excelentes histórias. Você manda ele para outra dimensão e acaba o personagem. Eu poderia ter feito isso. Ele tem excelentes histórias. Então, eu só quero fazer essa ressalva assim, primeiro teve essa fase Stan Lee e Steve Ditko, certo? Depois teve uma fase na década de 70 em que um escritor chamado Steve Englehart. Esse Englehart, ele é um dos grandes nomes associados ao Doutor Estranho, ao personagem. E aqui ele tem várias sagas, né, que foram desenvolvidas por ele. Por exemplo, uma delas, e aí eu faço questão de pegar aqui a referência, porque tem a ver com o filme do Multiverso da Loucura, que é a saga, né, do Shumagorá. Verdade. Que é aquela entidade mística interdimensional que aparece no início do filme. Sim. No início do filme. Você sabe que tem um joguinho, tem um jogo de luta chamado Marvel Super Heroes. Não sei se você jogou esse. Eu acho que sim. Acho que sim. Vários personagens, um deles é o Shumagorá. Tem o Shumagorá? É engraçado que não tem o Doutor Estranho, mas tem o Shumagorá, que legal. Os inimigos. Olha que legal isso. É verdade, Shumagorá. Olha que legal. Mas olha só, Mauro, então olha que bacana. Tem essa história que é super marcante do Shumagorá, né, escrita pelo Steve Englehart, desenhada pelo Frank Brunner, década de 70. Década de 80. Doutor Estranho, entre 59 a 62, você tem uma das grandes histórias assinadas pelo Roger Stern. Roger Stern é um nome que ficou marcado também. Né? Eu não sei nem se... acho que não é esse daqui. Né? Não é esse daqui. Né? Mas quer ver? Deixa eu ver, eu acho que é essa daqui. É isso aqui, eu não tô louco.
certo? Eu não tô louco. Essa história aqui também, ó, tô mostrando aqui para quem tá assistindo. Essa Triunfo e Tormento. Essa história aqui, ela é de 1989, tá bom? E ela é desenhada pelo Mike Mignola e é roteirizada pelo Roger Stern. Uma das grandes histórias do Doutor Estranho. Pelo nome ali, né? Doutor Estranho e Doutor Destino. Exatamente. Para resolver um negócio que você vai pro inferno, né? Sabe qual é a premissa? Doutor Destino chama o Doutor Estranho para ir pro inferno enfrentar o Mephisto para libertar a alma da mãe do Doutor Destino que está aprisionado com o Mephisto. É demais. Legal. E super indicação. Dá para encontrar, é mais difícil. Eu acho que esgotou de novo. A Panini republicou e já esgotou de novo. Mas, ó, essa é uma edição recomendada. Escrita pelo Roger. Você manda que eu preciso botar na loja. Mas não tem. Eu não consigo. Tá, isso está esgotado. Tá, mas escrita pelo Roger Stern. E esse Doutor Estranho, então, voltando aqui, de 59 a 62, que é da década de 80... são volumes assinados pelo Roger Stern também e que traz a saga dele enfrentando Drácula. Então, Doutor Estranho contra Drácula, Fórmula Montesi. É incrível essa história. Essa capa dele tem um ar, né? Totalmente. Parecido do ele tem todo um ar meio conde. Se você botar um dentão nele, em vez de botar um olho no meio, você botar um dentão, ele exatamente. Né? Fora o olho que vê tudo. Né? Então, o que trocar a roupa por uma roupa preta. Né? Então, olha só, Mauro. Então, eu tô colocando rapidinho aqui, só para mostrar que, assim, veja, na década de 60 você tem grandes histórias, na década de 70, na década de 80, você tem ainda, na década de 80, essa edição você encontra também. Essa ó. é muito legal, cara. Tá? Muito legal. Que é a edição... olhando isso nos bastidores aí. Olha o tamanho dela. Né? É uma edição especial. Desenho, né? O desenho é incrível, cara. Bem cara do Doutor Estranho mesmo. Bem cara do Doutor Estranho. Certo? Esse daqui é um roteiro do J.M. DeMatteis, né? Roteirista de Moonshadow, um escritor de mão cheia. E a arte, mano, a revista aqui é muito grande, né? Mas ela é toda pintada. Né? Então a arte é toda pintada. E o mais legal, tô mostrando aqui rapidinho, ó. É muito top, cara. Muito top. Muito legal. Olha essa daqui. Me ajuda aqui, ó. Segura aqui, ó. Rapidinho, ó. Só pra você ter uma ideia, ó. Da arte toda pintada. É muito legal, cara. Ó. E ele traz o quê? Aqueles traços visuais de psicodelia que tem tudo a ver. Olha isso aqui. Que tem tudo a ver com o que o Steve Ditko fazia. Né? E essa é uma das grandes histórias, Shambhala também. Muito legal. E, como se não bastasse, você tem histórias ainda no anos 2000, né, que são histórias incríveis. Uma delas, que fica aí de dica para quem está escutando a gente, que é O Juramento. Sim. Né? E até mesmo, para quem quiser algo mais fresco ainda, uma história que a origem do Doutor Estranho é revisitada, que é a Doctor Strange Season 1, que é de 2012, que também é muito legal. Esse eu li, mas esse eu não tenho. Então, eu abri um grande parênteses aqui, Marlon, mas só para falar assim, ó, tem altos e baixos, mas tem coisas memoráveis. Mas tem coisas memoráveis e isso demonstra o potencial. Aí eu vou voltar no que você estava, né, conectando com o que você estava falando da importância dele para o universo Marvel no cinema e o papel dele na história, no desenrolar lá do fecho da história. Do quanto que ele realmente tinha a contribuir por toda essa mitologia do personagem. Né? Fora a questão de vamos olhar a questão de poderes, né? Sim. Ser um dos heróis com sem dúvida, uma capacidade de você mudar o rumo de uma batalha. Totalmente. Né? Então, ele tem a capacidade de mexer nas realidades, materializar, toda mudar, afetar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo. É isso. Né? Ele é o Mago Supremo. É o Mago Supremo. Então imagina, ele é o Mago, ele é aquele, voltando lá, né, aquela ponte que a gente estava falando da origem, né? Claro. Ele é o cirurgião que em toda a sua arrogância perde, né, as suas mãos como seu grande instrumento de trabalho. Sim. E que trazia dele todo aquele status e aquela aura
insuperável, Sim. e aí ele tem que ir para a Índia, aí ele toma contato do boato que existe um ancião, talvez possa resolver, né, a vida dele, Sim. e aquele cara arrogante... Ele aprende na humildade, no fato, ok, você vai ter suas habilidades. É isso aí. Não vai voltar a ter suas habilidades. Eu acho que aí ele muda. Ele muda. A ideia dele, do tipo, pô, cara, como eu era pequeno. Como eu era pequeno. Né? Eu acho que era isso, na verdade. Ele foi procurando uma coisa e encontrou uma coisa mais grandiosa. É isso mesmo. Eu acho que esse é um ponto maravilhoso que você tá tocando. É aquela coisa dele cair em si e falar assim, meu, como eu era pequeno. Como eu era pequeno. Nossa, como eu não era nada. Como tudo aquilo que eu tinha era uma casca vazia. Era simplesmente aparência. Sim. Porque assim, né? A aparência não necessariamente revela a verdade de quem você é. Sim. E ele vivia na aparência. Sim. Né? Ele vivia de status. E quando ele se vê diante de uma nova realidade, ele fala, pô, como é que eu sou pequeno? Né? Como eu, como homem da ciência, eu não era nada. Né? E imagina que ele vira um homem de fé. Verdade. Muito bem. Legal isso, né? Muito legal. Eu acho essa coisa muito bacana, né? Quando ele sai do cara da ciência e da lógica e vira, né, o mestre das artes místicas. Do inexplicável. É verdade. Né? Não é que ele quebra paradigmas, mas ele vivencia e tem as experiências justamente de uma coisa que ele não tinha noção que existia e que ele não sabe, mesmo dentro da ciência dele, ele não sabe explicar. É isso aí. Né? Ele não sabe explicar. E aí ele se rende a isso. Tudo bem, aí, enfim, aí tem toda a questão do próprio filme, né? Aí já pulando do quadrinho para o filme, já que é uma representação muito fiel, muito mesmo, né? Nas essências, nos quadros, a única coisa que eu acho que vale a pena mencionar é o seguinte, que o Mago Supremo que ensina ele, na verdade é um homem, não é uma mulher como a anciã. Né? Que é como é que é o nome dela? No filme, é a Tilda Swinton. A Tilda Swinton. Que é uma belíssima atriz. Belíssima atriz. Né? Alguns questionaram essa questão da mudança da etnia e tudo mais, né, do personagem. Para mim não incomoda em nada, até porque eu não sei você, mas quando eu vejo a Tilda Swinton interpretando o ancião, ela em si mesmo, a atriz, ela tem um aspecto meio andrógeno. Ela tem um aspecto meio andrógeno. E que na verdade é aquela coisa meio de monge beneditino, né? De cabelo raspado com tibetano. Não beneditino. Desculpa. Tibetano. Né? Cabelos rasos. De você ter uma... parece um menino, não parece? Uma coisa infantil. Sei lá, do ponto de vista mais simbólico, revela que isso é pouco importante. Com certeza. Né? Quer dizer, se é homem ou mulher, falar a verdade, tanto faz. Você lembra que... Aí, vou olhar um pouquinho mais agora a questão do filme, já que a gente está entrando, inclusive, nos atores, que fazem parte do sucesso do filme. Sim. Né? Sim. Ela é uma delas, porque mostra um pouco... a interpretação ela não é uma mulher encorpada, né? Ela é uma mulher delicada. Ela é muito alta, muito esguia. Isso, mas ela não sei se você me dá a impressão assim, dela ser delicada. Suave. Também. Não delicada, acho que suave é melhor. Eu acho que ela tem um ar suave. E aí o fato de você usar um modelo feminino
considerando que ele... Lembra aquela mulher que ele gosta? Que depois, Sim. no final do segundo filme, ele se casa porque ele desaparece, né? Ele é pulverizado pelo Thanos. Sim, sim. Mas no início do filme, ele trata ela, sabe? Sim. Vai pra lá, quase um cachorro. Exatamente. Ele é um estereótipo, assim, de um homem mais tosco, né? Tosco. Mais bruto. Isso. Aquele meio... O arrogante, o prepotente. Um macho arrogante. Isso, exatamente. Né? E aí você ter isso, tanto que... Claro que ele é muito elegante. Sim. Claro que ele também é muito sedutor. Sim. Então, essa personalidade arrogante, né, e meio bronca dele, Sim. ela se dilui, ela meio se camufla nessa imagem que ele tem. Sim. Né? Mas, Sim. de fato, ele não deixa de ser alguém tanto quanto intratável no primeiro momento. Então, e aí ele falou assim, peraí, né? Ele trata mal uma mulher e de repente a quem vai ser um mestre para tentar fazer ele chegar onde ele quer é uma outra mulher, né? E então isso, eu acho que esse contraste foi legal, uma maneira de talvez explicar essa mudança do ancião masculino para um ancião feminino. Feminina. Né? Existe uma quebra de estereótipos, sim, né? Então eu acho que tem isso, existe uma quebra de estereótipos, mas eu gosto muito quando ele encontra com ela lá no templo. Primeiro ela dá uma lição dele de deixar ele do lado de fora. Claro. Né? Claro. Porque exatamente para mostrar para ele aqui você não é nada. Ninguém. Aqui você não é ninguém. Quem é você? Você não é ninguém. Sim. Você gastou o resto dos seus bens para vir até aqui? O problema é seu. O problema é seu. Problema é seu. Você ferrou. Não, mas olha o que eu fiz para estar aqui. Pouco importa. Então você não é ninguém. Sim. Que lembra os quadrinhos também, né? Que ele gasta tudo que ele tem para conseguir encontrar, né, o ancião. Esse ancião que todo mundo fala que, né, consegue fazer milagre. Exatamente. Né? Então, aí você a anciã ela não depois ela deixa ele passando por esse, né, por esse sentimento de abandono. Sim. Sim. E era necessário isso, porque ele tinha que de alguma forma, Mauro, se libertar do seu próprio ego. Então assim, tinha ainda um, né? Não era nem um resquício, tinha ainda aquele ranço dele. Claro. Né? Toda aquela raiva, toda aquela frustração. Claro. E, para falar a verdade, era uma questão de autoaceitação. Mas por que isso foi acontecer comigo? Isso. Né? Como essa mente brilhante. Né? Então eu acho que essa sensação de abandono que a anciã faz, eu acho bacana demais. Né? E aí, beleza, aí eu te boto pra dentro. Sim. Tá, aí eu te boto pra dentro. Quem que você quer comigo? Sim. Não, você me disse que, né, boatos aqui e tal. Sim. E ela entra num papo místico. Sim. Que ela descobrir aquilo que a gente estava falando, dele falar, eu sou muito pequeno, tem um mundo muito maior, ele começa a explorar, e ele se encanta com aquilo, e entra, lembra a questão da biblioteca, os livros proibidos, claro. E ele como um grande estudioso, e tá óbvio, tinha aquela motivação dele de tentar resolver as coisas com a mão, mas uma coisa já estava ficando meio para trás, porque ele viu que, mesmo com as minhas mãos, eu estou conseguindo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguisse. Não mais a cirurgia, mas a magia. A magia. Né? Isso é incrível. Eu acho isso muito incrível mesmo. Como o personagem e o Benedict Cumberbatch, e essa estátua que essa figura que a gente está mostrando aqui, né, a gente até colocou aqui a posição dos dedos, das mãos e tal. Ele tem as magias, tá, pessoal? As magias exatamente. Os círculos amarelo, aqueles círculos verde também que você coloca. Vem esses acessórios maravilhosos. O livro de Cagliostro também. Que também. Tem também. Também tá.
E é muito bacana esse gestual que faz parte da composição do personagem pelo Cumberbatch. Lembra um pouco do mágico tradicional de festinha, né? De fazer, de fazer uma distração e de repente de lá brotar uma mágica. Mas esse lance que você colocou, Mauro, que eu acho bastante importante também, né? Porque esse gestual todo mostra uma ressignificação do self dele, de quem ele é. Claro. Quer dizer... Ele já está mudando do doutor cirurgião para o doutor estranho. Exatamente. E ele vê que a inteligência dele, né, a paixão pelo conhecimento, pode alcançar um outro plano. Sim. Um plano superior e um plano imaterial. E ela enxerga isso nele. Enxerga esse potencial. Da pessoa assim, do tipo, não, beleza, você veio aqui e tal, mas ela olhou e falou, ele tem um potencial para chegar onde nenhum dos outros, e aí entra a birra que ele tem com o outro mago, que é ele interpretado pelo Chiwetel, como é que é o nome dele? O nome dele é difícil. Chiwetel Ejiofor. Acho que ganhou o Oscar, né? Que ele ganhou pelo... Minto, ele concorreu ao Oscar, melhor ator. Aquele filme do 12 anos de escravidão. Né? Então, olha só. Ele faz o Mordo. Então olha só que interessante. O Mordo. Como o elenco foi escolhido a dedo, né? Porque ela concorreu ao melhor atriz, coadjuvante. Ele concorreu ao melhor ator, certo? Não com o filme. Não com o filme, né? Tô falando do Chiwetel, né? E você também tem um outro ator que eu gosto muito, que é o Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Esses nomes... Mikkelsen, que faz também vários filmes legais. Maravilhoso. E engraçado, né? Porque ele é o vilão do Cassino Royale, lembra? Vilão do Cassino Royale. Ele é vilão do novo Indiana Jones. Ele é vilão nesse daqui. Ele gosta. Ele gosta de um papelzinho de vilão. Papelzinho de carinha mal. Né? Ele faz o Caecilius. É o Caecilius. E assim, é perceptível que nos quadrinhos é a mesma coisa, hein? Sim. De que o ancião, ela enxerga o potencial nele e ela sabe que ele, né, será o Mago Supremo. Sim. Né? Então, é o potencial de fato ser um guardião, né, dessa realidade não dita, mas dessa realidade que não é necessariamente a material, mas que também está presente nas nossas vidas e interfere, né, na humanidade. Então, essa dimensão mística eu gosto demais. Assim, não tem jeito. O Doutor Estranho, ele tem um quê meio poético, até. Você nota uma coisa, de todas as pessoas até aquele momento, todos os heróis até aquele momento, ele foi o primeiro a usar uma joia do infinito. Você percebeu isso? Sim. Ele foi o primeiro personagem que não é um cara, não é um deus, né, um semideus, tipo, que usou uma das joias do infinito. Sim. Então, ele já entrou com os dois pés na porta. Porque um personagem novo, que nem todo mundo conhecia. Sem dúvida. Certo? Teve seus altos e baixos, mas que ganhou uma representatividade maravilhosa e já entrou com uma significância dentro dos 10 anos em função disso, como já se tornou não só o Mago Supremo, porque depois ela morre, né? Mas o guardião da joia do tempo. Da joia do tempo. Então, isso no universo Marvel. Isso tá? no universo Marvel. No universo do cinema. Porque a joia do tempo... A joia do tempo nunca fez parte nos quadrinhos do Olho de Agamotto. Claro. Tá? Mas e é muito bacana, Mauro, olha, a gente trazer isso que você está trazendo também, porque assim, exatamente por ele ter a joia do tempo, ele consegue pensar numa saída pro problema do Thanos. Pro problema do Thanos. É verdade.
Mas, Helder, vamos... Eu não sei se ele Vamos deixar eu não isso para Avengers. Vamos, Isso é mas pra eu não Avengers. sei se ele conseguiria. Né? Isso... Mas eu não sei se ele conseguiria sem a joia do tempo. Eu preciso... Então, mas beleza, nada a gente... disso seria... Imagina o seguinte, eu acho que, né, a gente está trazendo aqui vários aspectos, né, a questão mística sempre traz aquela coisa do desconhecido, e o desconhecido traz a curiosidade das pessoas. Então isso desperta, Sim. Se você juntar isso num super-herói, quer dizer, são características poderosas, certo? E aí você tem uma criação de um personagem desse, tanto pelo Stan Lee quanto pelo Steve Ditko, e que no final das contas escolheram uma pessoa, sem sombra de dúvida, o Benedict Cumberbatch é o Doutor Estranho. Ninguém consegue imaginar outro personagem, outra pessoa, outro ator fazendo o Doutor Estranho que não seja ele, porque... E ele consegue, por ser um grande ator, fazer essa transição no filme. Sim. Então, assim, é um filme contando tudo isso. Sim. E talvez essa transição eu quero dizer da transformação dele, Sim. Né, dessa transformação pessoal. Ela poderia soar como uma apressada. Sabe, uma coisa meio, a narrativa precisa correr, precisa... Não. Então, não. E ela é muito bem cadenciada e você sente como a transformação dele. De como ele deixa de ser um cara apegado a coisas materiais. Por exemplo, sabe uma coisa que é sutil, mas que mostra a personalidade dele como arrogante, de viver de aparências? Lembra quando ele vai lá pro Congresso, antes de sofrer o acidente? Sim. O apartamento dele é todo um apartamento de design, lindo. Ele abre uma gaveta e pega os relógios. Você viu os relógios? Todos os relógios de luxo. Sei lá, tinha uns 40 relógios. E aí ele que mostra exatamente esse lado materialista dele. E o filme, ele mostra esse desapego do material e uma abertura dele, né, pro transcendente, pro espiritual, né? É engraçado, o relógio é uma das coisas que ele guarda, mas na verdade é uma recordação para ele lembrar de onde ele veio. Mas é um relógio quebrado. É o relógio quebrado. Ele não marca a hora. Mas por isso eu tô falando, relógio quebrado, né? Perfeito. E é legal, né? Porque, sei lá, do ponto de vista simbólico, ele era um cara quebrado. Sim. Né? É isso. Ele era... Representação igual, né? Ele era um sujeito quebrado. E ele se ressignificou quando, né, ele se permitiu enxergar uma realidade além da própria. Tanto que o talento, claro, tem a questão dele ter feito isso, mas graças a um talento que já foi recompensado pelos trabalhos anteriores do Benedict, né? Sim. Desde o Sherlock Holmes, que foi super elogiado. Sherlock Holmes. Olha, gente, Sherlock Holmes é uma série da BBC. Uma série inglesa. O Martin Sheen, se eu não me engano, que trabalha na Marvel, nos filmes da Marvel também. Martin Sheen? O que faz o Hobbit é o Martin Sheen. Sim, acho que é. Não lembro agora. Não. Martin Freeman. Pô, deu um tilt. Mas enfim. Sabe o ator que faz o Hobbit na trilogia do Hobbit e aquele que é o agente no filme do Pantera Negra? Eu acho que é o Martin Sheen. Mas eu não sei se é. Tá bom. Ele faz o Watson na série do Sherlock. E a dinâmica entre os personagens é assim... Fenomenal. É fenomenal. É uma adaptação dos contos do Sherlock, dos romances. É imperdível. É imperdível. Ele fez também, eu não lembrava disso, né? Ele fez a voz do dragão. O Smaug? O Smaug. Faz. No Hobbit. No Hobbit também. Muito legal. Fez o Khan, ele fez o novo Khan no Jornada das Estrelas. Você assistiu? Esse do Khan? Assisti. Meu, ele como faz o super, ele faz o papel, cara. Como eu me emociono com esse filme, cara. E olha só. Foi um super desafio, porque você estava praticamente uma refilmagem, com algumas adaptações, claro. Sim. Mas a Ilha de Khan clássica de Jornada das Estrelas, que você tinha que fazer um baita do papel que ele fez mesmo.
para conseguir não desagradar fãs fervorosos de Star Trek. Pô, concordo com você. E você é, né? Fervoroso. Então tá bom. Pô, o Khan, claro que pra geração jovem, não sabe quem foi Ricardo Montalbán. Mas, pô, Ricardo Montalbán como Khan, e não só no filme. Você tem, na série clássica da TV, um episódio, né, lá, Semente do Espaço, que você vê a origem do vilão. Então ele tinha uma puta responsabilidade mesmo de respeitar aquele legado do Khan, e ele arrebentou. Eu acho muito e aquela inversão, né, no final do Kirk com o Spock também. Pô, é tudo maravilhoso. Você sabe que tem é bom demais. Uma historinha rápida aqui. Tem um programa de entrevista. E aí tava ele e tava... O Cumberbatch. O Cumberbatch, né? Quem tava entrevistando, e tava o Harrison Ford. E você viu isso? Não vi. Não? E como aí, é que é? Fantástico isso daí. E aí o Harrison Ford em entrevista é sempre muito engraçado. Mas olha que louco. O Harrison Ford chega assim e fala assim, cara, eu sempre fui um super admirador do seu trabalho. Aí o Benedict, até me arrepia, cara. Legal isso. Ele dá uma respirada, tipo... Eu não acredito. Uau! Não, ele fala assim, uau! Aí ele dá uma pausa assim, né? 2 segundos. Eu acho que eu já posso ir embora. Ele levanta e vai embora. Aí todo mundo começa a rir e tal, né? Tipo, Harrison Ford. Ganhei o dia. Que legal. Mas por conta de um trabalho fenomenal que ele faz. Né? Você sabe É óbvio que eu acho que juntou tudo isso, Helder. O Doutor Estranho 2 veio depois. A gente vai entrar. Não é Avengers, então dá pra gente falar um pouquinho, mas. A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque a ideia é falar depois, mas o Doutor Estranho 2 veio depois do Endgame. Então ele já tinha resolvido tudo, ele já tinha voltado, ele já não era mais o Mago Supremo. Exato. Certo? Mas eu acho que a Marvel investiu tanto nele, porque falou, cara, mas foi uma receita que deu muito certo. E que vale a pena desenvolver mais. Cativou os fãs. E cativou os fãs. Sim. E no final das contas, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Foi uma pinceladinha para juntar mundos e falar, de repente, ele, através dos poderes dele, dessa coisa do multiverso e tudo mais, que eu achei que fosse acontecer, mas não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Ainda. Mas eu acho que ele vai ser um dos grandes responsáveis daquela coisa de uma conexão da primeira fase com a segunda fase. Ele tem que ser. Ele tem que ser, porque, se a gente pensar bem, ele é um único ator de peso que sobrou. O Thor... Não, tô falando daquele núcleo central. Cadê o Pantera Negra? Não existe mais Pantera Negra. Cadê o Hulk? Não, existe a Pantera. Existe a Pantera. Existe, mas eu quero dizer na figura do Chadwick Boseman, que era, né, a representação mesmo fiel à essência lá do personagem. Claro. Pô, infelizmente a gente não tem ele. O Hulk. O Hulk é uma incógnita. O Hulk. O Thor. Olha o que fizeram com o Thor. O Homem de Ferro, ele morreu. O Capitão América, ele deixou de existir. Tem a promessa do filme do Sam Wilson. Vamos ver, do Sam, Capitão América, né? O 4º filme. Mas o que eu quero dizer é, veja como esses grandes personagens, eles... Pô, a Viúva Negra sumiu. É verdade. Pô, você não tem mais uma Scarlett Johansson. E você não sabe nem se o Jeremy volta pra fazer o Hawkeye depois do acidente. Ele falou que não. Eu tô aqui, já quase pegando o arco ali. Mas... Exatamente. Mas ele ainda permanece como uma referência. Claro. E concordo com você. E esse ponto de conexão com esse universo que pode, né, ter ele como um grande líder. Claro. Né? Claro. Não necessariamente o líder dos Vingadores, mas um líder... O arquiteto de novo. Isso. E aí, perfeito. Você chegou no ponto. Mas o arquiteto. Aquele que consegue enxergar o todo. Sim. Né? Sim. Eu achei a experiência, Mauro, você citou o Multiverso da Loucura. Sim. Eu achei a experiência muito frustrante do Multiverso da Loucura.
Eu fiquei muito decepcionado. Haja vista o título. Quando eu falei, Multiverso da Loucura, falei, uau! Agora a gente vai ter, e dentro do que a gente está falando, pô, tem tudo a ver com o Doutor Estranho, com esses N mundos, com as N possibilidades de você manifestar essas diferentes realidades. Puta, cara, quando eu percebi qual foi o encaminhamento do filme, o que fizeram com a personagem da Wanda, aí eu falei... E com os outros também, né? O próprio... A Capitã América Carter, a outra Capitã Marvel, o Professor X, Red Richards. Toda aquela parte dos Illuminati, aquela coisa deles... Né? Ok. Enfim, entendido. Foi muito triste. Eu acho que só foi um desperdício narrativo, porque é aquilo que eu acho que... Vamos ver. Eu acho que a Marvel aprendeu a lição agora. Depois de tantos fracassos subsequentes aí... Eu vou ter que estar dando risada aqui, porque eu tô lembrando de um dos nossos episódios, né? A gente tá falando, não, é que ele vai fazer a união, não vai ser ele, não, vai ser o Deadpool. Boa, vai ser o Deadpool. Olha só. Mas vamos lá. Não, só pra gente finalizar. Eu me alonguei aqui. Só pra gente finalizar, foi um filme que fez muito sucesso, Helder. Foi um filme que arrecadou... O Doutor Estranho. O Doutor Estranho, arrecadou aí, sabe? Eu não lembro exatamente, 160 milhões. Coisa assim. Tenho aqui. Orçamento de produção. Saiu em 2016. Sim. Olha, já faz tempo, hein? Que coisa. Mas orçamento de produção, 165 milhões de dólares. Pouco. Tá? Pouco. Mas assim... Bem feito. Filme bem feito. Né? Dá para entender que grande parte desse orçamento foi gasto lá nos efeitos especiais. Com certeza. E que realmente impressionam. Com certeza. São muito, assim, majestosos. Assim. Com certeza. Eu gosto. E em bilheteria, Mauro, 677 milhões. 677 milhões. Quer dizer, expressivo. Expressivo. Né? E aí, esse sucesso não só deu essa figura, mas os outros personagens começaram, né? O Wong, ele foi um carinho muito pela querido. Questão do Wong. Então, você tem a figura do Wong feita por algumas empresas. Legal. Tá? Você tem a Maga Suprema, sim, que também foi feita em 2 ou 3 empresas, também na escala 1:6. Lindíssima. Eu vou colocar umas fotos dela. Coloca que vale a pena. E o próprio Doutor Estranho, Mauro. O Doutor Estranho. Ele tem, dentro do universo de colecionáveis, muitas figuras, desde articulados até estátuas. Tem uma estátua que eu acho belíssima dele. Vamos ver se a gente acha essa também, coloca, que é uma da XN Studios, aquela indústria que faz só aquelas figuras grandes, né, de alto luxo, tal, que é lindo e é bem um Doutor Estranho Comics. Sim. Sabe? Sim. Ele tá mais ou menos, acho até mais ou menos parecido com o que a gente colocou aqui nessa, mas é uma representação belíssima do personagem. Né? Ele é um personagem, eu acho, muito querido. Eu me identifico, eu acho que por eu ser doutor também, aí eu tenho que... Modéstia à parte, gente, não tô querendo me gabar, tá bom? Mas assim, Mano, você acompanhou a minha jornada. Você sabe que foi uma jornada árdua também para eu conseguir o título. Sim. Né? Então não é... Então a gente pode falar. Né? Eu acho que não sou arrogante ou não. Não. Mas Você tem o título, entendeu? Então pronto. Eu tenho. Né? E como eu sou doutor, eu acho muito... carinho por eu tenho um carinho muito legal. Até porque eu me identifico com essa discussão que a gente fez mais simbólica e arquetípica do personagem, sabe? De que, assim, às vezes a gente que é doutor e que está na academia e que publica, e que é pesquisador, a gente... E eu vejo isso dos meus pares. Eu vejo que existe muita arrogância, muita vaidade. Então Por que eu estou fazendo essa brincadeira e essa ponte? Porque no mundo que eu vivo também, eu sinto que existe aquele Doutor Estranho, aquele Stephen Strange de antes. Tá. Né? E como é importante a gente exercitar a nossa humildade. Como é importante a gente reconhecer que, sei lá, Mauro, a gente é pó das estrelas, entendeu? Que a gente não é muita coisa.
né? E que existe coisas além, né? E que merecem a nossa atenção. Então, esse simbolismo do Doutor Estranho eu acho muito bacana. Eu só queria fechar, eu sei que não é Avengers, mas a gente falou assim, não, ele foi fundamental, o arquiteto que olhou ali, que tinha uma oportunidade, e ele foi orquestrando, né? Para poder fazer a coisa justamente acontecer. Mas lembra o seguinte, no final do Avengers Endgame, quem traz todo mundo pra batalha é ele também, lembra? É ele mesmo. Ele mesmo. Ele abre os portais. Ele abre os portais, vira pro Wong e fala, e aí, chegou todo mundo? Você sabe que aquela música, né? Na verdade, a cena inteira. Se você entrar no álbum de músicas do Endgame, chama Portals. É verdade. Portals. É maravilhoso. Ele tem um papel muito fundamental, né? E aí, é claro, né? Aquele gesto. É inevitável falar de Endgame, né? Mas, para mim, como aquela cena, ainda hoje, quando eu assisto, como ela é marcante e traduz toda a potência de interpretação do Cumberbatch quando ele vira pro Tony Stark e levanta o dedo. É fantástico. Porra, arrepia, né? E o Robert Downey Jr., que é um puta ator também, ele feliz por ele ter ganhado. A gente tá gravando esse episódio depois que o Robert Downey Jr. ganhou o Oscar pelo... E merecido, hein? Puta trabalho no Oppenheimer. Melhor ator coadjuvante. Então... E ele, como um puta ator, né? Mais legal que ele entra assim, né? Volta em Stark, exatamente. Bom, vai lá. Mas ele incorpora, né? Ele com pequenos pequenas microexpressões aqui, sim, ele entende qual é o papel dele, né? O papel de sacrifício que ele vai ter que fazer para salvar o universo, nem a humanidade, né? Para salvar o universo. É brilhante, não tem jeito. Tudo se volta a Ultimato. É isso aí. A gente vai ter sobre a Avengers. Vamos lá. A gente vai fazer um sobre Vamos sim, que vale a pena. Pessoal, é isso. A gente está muito feliz aqui de ter feito esse episódio sobre o Doutor Estranho. Estávamos devendo, né? Devendo, personagem importante. E aí eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Tá bom? Até aqui nesse episódio que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Também. A gente se empolga. Bastante. A gente se empolga. Bastante. Helder, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá, como sempre, @TheOneCollector, muito conteúdo lá, né, sobre o nosso universo Marvel, DC, tudo isso que a gente gosta. Né? Visitem lá a loja do The One Collector na Amazon também, tem um monte de gibi bacana, um monte de história legal desse cara aqui e de outros mais, tá bom? Muito bem. E para me encontrar, eu tô na MBM, no Instagram é o MBM_Unlimited, onde a gente encontra, inclusive, a própria peça que vocês estão vendo aqui do Doutor Estranho. Corre, gente! Corre, porque essa daqui, ó... tem muitas versões, mas essa primeira versão é mais complicadinha. Ela tá se tornando rara. Então, assim, tá mais procurada mesmo. É isso aí. Mesmo. Tá? E aí, muitas outras coisas que estão relacionadas ao Doutor Estranho e quem quiser, só entrar em contato. Tá bom? Obrigado. Valeu. A gente se vê no próximo episódio. Doutor. Valeu. Até a próxima. Até. Abraço. Tchau, gente. Valeu. Valeu.